A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos à leitura de mais um capítulo da Bíblia hoje. Em Gênesis, capítulo 24, versículo 52. O casamento de Isaac e Rebeca. Não esqueça de já curtir esse vídeo. Se estiver gostando da leitura da Bíblia aqui comigo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para abençoar mais pessoas, para que as pessoas possam acompanhar a leitura da Bíblia conosco. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações para acompanhar a leitura da Bíblia conosco. Amém? Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos desce, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. E assim foi o primeiro encontro de Isaac e Rebeca. A novela recente que teve na Record retratou que houve um amor à primeira vista entre eles. Eu não sei se amor à primeira vista era uma coisa comum naquela época, de pessoas que já estudaram sobre coisas daquela época, que já estudaram artefatos, coisas de arqueologia. Eu nunca ouvi nada a respeito disso, que as duas pessoas se amaram desde o primeiro momento. Eu vi outras histórias sobre isso, mas nunca ouvi sobre isso. Tipo, duas pessoas se amaram desde o primeiro olhar. Eu nunca ouvi sobre isso. Mas eu acredito que, sim, poderia existir amor, e não só amor, mas respeito entre eles. Porque, sim, os casais se respeitavam bastante naquela época. Não existia essa coisa de divórcio. Separação até existia, mas divórcio não era uma coisa comum. Tanto que a gente só ouve realmente falar de divórcio mesmo após Moisés, quando vem as tábuas da lei, quando vem todas aquelas leis, aqueles negócios em relação à desobediência e obediência a Deus. E naquele período lá, no período em que os hebreus saem do Egito, sim, mencionar sobre divórcio, mas aqui ainda não. Eu acredito que poderia sim existir separação, mas aqui na Bíblia, nesse momento, não é mencionado. Pode ser que outras culturas eles mencionem durante essa época que houve separação entre não sei quem, mas aqui, ao menos, na Bíblia não é mencionado. Uma coisa que eu achei muito bonita aqui, que talvez as pessoas não tenham reparado, eu já vi pessoas falando que a Bíblia é machista, que Deus é isso, que é aquilo, que não tinha respeito pela opinião da mulher, que a mulher não era isso, não era aquilo. Bom, quando o servo chega a essa casa aqui, para buscar uma esposa, no meio dessa família, para o Isaac, ele conta todos os planos do Abraão, que ele veio buscar uma esposa, e a família, lembrando que a família que tinha ali, eles aceitam, é claro, o pedido em relação ao pedido de tomar uma mulher ali em casamento para o Abraão, que era um homem conhecido daquela família e que era um homem extremamente rico para aquela época, claro. Mas, apesar disso, na hora que foi o servo partir, ninguém naquela casa obrigou a Rebeca a partir. Tanto é que aqui está no versículo 58. Aqui, aliás, a partir do 57. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Ou seja, não é como acontece muitas vezes em países árabes, onde a mulher simplesmente não tem opinião. Eles simplesmente aceitam oferta que fazem de casamento. Também naquela época era assim, mesmo assim, hoje em dia, em muitos países árabes muçulmanos não perguntam se a mulher quer ou não quer, eles simplesmente falam assim:
ela está vendida. Tipo, oferece camelo, barril, petróleo, não sei mais o que. Eu não sei o que é oferecido, mas eles oferecem presentes caros para meio que comprar a noiva. E aqui, sim, eles ofereciam um dote. Só que não era necessariamente um presente, tipo, estou comprando a noiva, não. Eles ofereciam um dote que eu acho que era como um agradecimento, alguma coisa assim. Eu não sei como é que funcionava o dote nessa época, assim. Isso não é uma coisa que estava no meu alcance saber, não é uma coisa que eu me sei, não foi uma coisa que eu estudei. Isso seria mais uma coisa fácil de vocês encontrarem, por exemplo, no canal de um homem chamado Rodrigo Silva, que é arqueólogo, e ele saberia melhor explicar sobre os costumes dessa época do que eu. Porém aqui, como a gente pode ver bem, eles falaram que eles primeiro chamaram ela e perguntaram o seguinte, no versículo 58. Então, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Ou seja, importante que frisar aqui, mesmo que eles tenham aceitado a oferta, a busca do servo do Abraão que veio buscar uma esposa, mesmo que eles tenham dito que eles aceitavam isso, ainda assim, essa era a opinião deles, eles não estavam obrigando a Rebeca. Ou seja, se a Rebeca dissesse que ela não iria, eles iriam aceitar, então o servo estaria simplesmente desobrigado da tarefa dele, assim como o próprio Abraão disse, se ninguém aceitar, então está desobrigado dessa tarefa. Porém, como já foi uma coisa preparada pelo Senhor antecipadamente, tanto é que o servo falou que se a moça que fosse escolhida pelo Senhor fizesse tal e tal coisa, então eu teria certeza de que ela é a moça que o Senhor escolheu. O servo disse isso, tanto é que foi a Rebeca que fez isso. Ofereceu água a ele, ofereceu água para o caminho, e foi assim que o servo de Abraão teve certeza de que a Rebeca era a mulher escolhida. Então isso é uma coisa importante frisar. Mesmo nessa época, onde em muitos lugares do mundo a mulher não tinha direito a nada, não tinha opinião, não tinha vontade própria, eram os homens que ao redor que decidiam, o pai, o marido, decidia, você vai, acabou e pronto, e a minha opinião é a minha vontade que vale. Inclusive é assim em muitos países muçulmanos hoje em dia. Mas, mesmo nessa época, eles deram a opção para ela, você vai, se você quiser, se você não quiser, você fica. E ela era uma moça simples, não era uma moça rica. E mesmo assim, a família dela deu a opção para ela, se você quiser ir, você vai, se você não quiser, você não vai, ninguém vai te obrigar a ir. Mas ela disse irei, ou seja, ela não foi obrigada a ir. Ela foi porque ela quis ir. Ela ia se casar com um rapaz que ela nunca tinha visto na vida dela? Sim, ia. Mas ela não foi obrigada a ir em nenhum momento. Ela escolheu isso. A família dela deu a opção para escolher e ela escolheu ir. E é assim, quando Deus te diz uma coisa, é claro que você vai ter a opção de desobedecer a Deus. Não é uma coisa que seja aceita, não é uma coisa que seja incentivada. Mas obedecer a Deus, por mais difícil que às vezes pareça, tem sempre um bom motivo de você obedecer a Deus. E não é uma coisa que você vai se arrepender de fazer. Então, se Deus te disser vai, você vai. Mesmo que pareça ruim você ir, você vai. Se Deus te disser você fica. Mesmo que pareça ruim você ficar. Confie, porque Deus nunca vai te falar para você ir ou para você ficar. E vai ser uma coisa da qual você vai se arrepender de fazer. Se Deus disser vai, você não vai se arrepender. Se Deus disser você fica, você fica e não vai se arrepender de ficar. Se Deus disser faz, não faz. Se Deus disser faz, mesmo se pareça ruim, você faz. Porque qualquer ordem que Deus te disser vai, o que quer que seja que Deus fala para você fazer, você não vai se arrepender. Tanto é que a Rebeca não se arrependeu de ir. Ela teve uma provação, porque foi difícil para ela logo depois ter filhos. Mas ainda assim, mesmo nessa provação, ela foi abençoada. Então, você sempre vai ter o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio vem com consequências, boas e ruins, dependendo da sua própria escolha. Amém? Então, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais uma palavra. Senhor, meu Deus e todo-poderoso Pai, graças te dou por mais esta palavra, pelos teus ensinamentos todos os dias, por guardar nosso coração, por nos ensinar a tua palavra, por nos dar discernimento daquilo que o Senhor quer, que nós possamos entender daquilo que o Senhor faz a gente entender, porque o entendimento, o querer e o realizar, o entendimento da tua palavra vem do Senhor, vem da sua parte, porque se o Senhor não fizer isso, não vai caber a nós conseguirmos entender por vontade própria, porque nós não temos discernimento para isso. A palavra foi criada pelo Senhor. Os acontecimentos seguiram aquilo que era a sua vontade. Alguns podem ter desagradado o Senhor, eu sei. Só que é o ser humano é falível e o Senhor já sabe disso. Então eu sei que mesmo diante das coisas ruins que apareciam, ainda assim o Senhor tornava em coisas boas, porque é assim que o Senhor trabalha. O Senhor não permite que o ruim permaneça. O ruim eles vem para nos ensinar, para nos provar. Mas é sempre, mesmo no ruim, que a gente ainda assim é abençoado. Então, que assim como a Rebeca teve uma escolha, ela escolheu pelo bem e esse bem abençoou não só ela, mas muitas nações na terra, que se tornaram filhos de Abraão pela fé, que muitos de nós possamos ter a escolha de bem ou do mal, que possamos escolher o bem, que possamos escolher aquilo que venha nos abençoar, que venha nos aproximar do Senhor. Que as vendas dos nossos olhos sejam tiradas, as vendas dos olhos daqueles que não têm vendas sejam tiradas,
para que possa reconhecer o seu amor, para que possa reconhecer o bem, e para que possa dar graças ao Senhor em todas as ocasiões, assim como nos é ensinado na tua palavra. Obrigada por nos ensinar hoje, por guardar nossas vidas, por abençoar este dia, por guardar a vida dessa pessoa que está assistindo, porque eu sei que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e eu sei que o Senhor guarda a vida de cada um de nós, por mais que nós não mereçamos essa sua bondade. Obrigada por tudo, meu Pai. Abençoa a vida dessa pessoa que está assistindo, que está orando comigo. Que ela não só venha ser abençoada, mas também que venha se aproximar mais e mais de Deus. Eu não sei se ela já é cristã, se não é, mas se ela for, que ela possa ter o coração ainda mais próximo do Senhor, mas tão próximo, que o amor do Senhor transborde através dessa pessoa e possa tocar outras vidas. Que assim possa ser o teu amor sempre transbordando de nós e tocando outras vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que você receba essa oração e seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Muito obrigada por me achar até aqui. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.